liderança do governo. Larissa Rodrigues, eu lhe convoco porque você conhece os pormenores da Comissão de Ética da Presidência da República, porque cobre esse assunto há bastante tempo. Como você tem observado esse processo na Comissão de Ética? Avalia que hoje a maioria para que Eduardo Bolsonaro não perca o mandato ou perca o mandato, e você considera que a possibilidade maior é que seja o nome de centro o relator desse processo? Uribe, eu queria até fazer, antes de responder a sua pergunta, se me permite, um adendo sobre a questão da cassação no Conselho de Ética e o que o Theo trouxe pra gente mais cedo desse cálculo de quando o Eduardo Bolsonaro poderia perder o mandato pela mesa. Por decisão da mesa, né, da Secretaria da Mesa, que é o órgão, digamos, administrativo da Câmara dos Deputados. Primeiro, há uma legislação de 2017 que prevê, como o Theo explicou para a gente, que apenas no início de março de cada ano repassem, então, dados para a mesa diretora de quem faltou e quem não faltou. O que isso significa? Que só lá vai chegar esse cálculo para o presidente da Câmara. Normalmente, eu estava pegando como exemplo Chiquinho Brazão, que perdeu o mandato por ausência, por faltas, né, no trabalho, digamos assim, e não por cassação. E aí demora mais ou menos 1 ou 2 meses para todo um processo, abrir espaço para defesa. O cálculo agora é de que, por faltas, Eduardo Bolsonaro deverá perder o mandato só no final de abril ou maio do ano que vem, sendo que ele teve a licença terminada, ele está sem licença e nesse limbo legislativo desde julho deste ano. Então, quase um ano sem estar de licença remunerada e autorizada pela Câmara até que se passe todas as burocracias da casa por uma decisão de ausências por falta. E esse é o caminho que o Hugo Mota, me pontuaram algumas fontes, quer seguir. Porque há um risco de cassação quando se fala no plenário da Câmara dos Deputados. Respondendo à sua pergunta, no Conselho de Ética, agora vai haver uma decisão e o que se espera é que acabe ficando na mão do parlamentar do União Brasil, já que a gente tem ali um parlamentar do PSOL, um outro parlamentar do PT, se eu não estiver enganada aqui, me corrijam, e que teria uma tendência maior à cassação e que foi uma representação por queda de decoro no Conselho de Ética da Câmara apresentada pelo PT. No Conselho de Ética, daria mesmo os cálculos que eles fazem para ser a votação de perda de mandato. Mas no plenário da Câmara dos Deputados, acredita-se, e inclusive o próprio PT, segundo me relataram, que não teria votos suficientes para caçar Eduardo Bolsonaro por conta de, abre aspas, traição ou coação, como a gente viu, né, que foi a resposta ali da PGR ontem. Então, o trabalho nesse momento da mesa diretora da Câmara é de que, para abafar e evitar maiores problemas, que Eduardo Bolsonaro perca o mandato por faltas e não por cassação por quebra de decoro dentro do Conselho de Ética. E a gente deu isso há mais ou menos 3 meses atrás, que o estilo Chiquinho Brazão seria usado no caso de Eduardo Bolsonaro. Ou seja, Chiquinho Brazão, que é acusado, inclusive, ali do assassinato, né, da ex-vereadora Marielle Franco, também se temeu que não haveria votos suficientes para cassá-lo dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Então, o que se esperou foi a ausência de presença, né, de fato, do parlamentar durante as sessões ordinárias, que são as sessões de votação. Atualmente, eu estava fazendo esse cálculo agora, enquanto o Theo falava com vocês, ocorreram, desde o fim da licença de Eduardo Bolsonaro, 23 sessões dentro da Câmara dos Deputados. E ele tem, segundo o site da Câmara, 23 ausências. Então, se fosse um cálculo mensal ou um cálculo num período menor, já seria possível que ele perdesse o mandato por ausência. Mas esse ato da mesa de 2017 prevê que seja repassado o cálculo da quantidade de ausências só em 5 de março de cada ano. Então, teremos que esperar até março do ano que vem e, a partir daí, mais um prazo para essa decisão de perda de mandato ou não, Tainá.